Olá, tudo bem com você? Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, né? Só antes de continuarmos ao estudo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê joinha, compartilhe com os amigos, tá certo? De repente é interessante até compartilhar com quem tem interesse no assunto, tá certo? É isso aí, um forte abraço, vamos ao estudo. Bom, continuando o estudo, hoje para falar do sexto dia, versículos 24 ao 31, certo? No caso, particularmente, esse é o último dia antes de encerrar o primeiro capítulo do livro de Gênesis, tá certo? Vou deixar aí para vocês os versículos para vocês acompanharem. Vamos lá. Versículo 24. Disse Deus: produza a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais, serpentes e animais da terra segundo a sua espécie. E foi assim. E fez Deus animais da terra segundo a sua espécie, e gado segundo a sua espécie, todo animal que anda arrastando sobre a terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos ao ser humano a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine os peixes do mar e as aves dos céus, os animais, toda a terra, e todo animal que anda arrastando sobre a terra. E criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse-lhes Deus: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e subjugai-a, e dominai os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, vos será para comer. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que se move sobre a terra em que há vida, toda a erva verde lhe será para comer. E foi assim. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, nós percebemos aí que o sexto dia é um pouco extenso, né? São 3, 6, 9, 10, 11 versículos, tá certo? Particularmente, tá? Esse dia, esse sexto dia, eu vou utilizar aqui um pouco da utilização do site apologeta.com.br, tá? Eu vou deixar aí embaixo o link para vocês, caso vocês tenham interesse. Porque assim, como é um pouco extenso, tá? Esse sexto dia vai ficar um pouco maçante se eu só pegar os comentários do Champing aqui para analisar com vocês, tá certo? Então vamos lá. Dos versículos 24 ali, ó, produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais e serpentes, e animais da terra segundo a sua espécie. Foi assim. Essa parte aqui, quando fala necessariamente animais e serpentes, animais da terra, particularmente no comentário da NVI, eles colocam rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. É só para, no caso, contextualizar o que ele está querendo dizer, tá certo? Aqui no caso, no comentário do Champing, tá? Ele fala o seguinte, tá? Que o dia culminante da criação foi descrito com maiores riquezas de detalhes que todo o resto. Realmente a gente pode perceber isso. Passamos do mar para a terra. Assim como os mares produziram os animais marinhos, assim a terra produziu os mamíferos e o homem. Essa produção, no caso dos animais inferiores, pode ser uma alusão
ao fato de que os animais precisam da vegetação que cobre a terra para dela alimentarem-se e sim sobreviverem. Ou então, como outros supõem, tal como Deus criou o homem do pó literal da terra, assim fez também no caso dos animais, embora seu modus operandi, no caso é a forma como Deus fez isso, essa questão, no caso deles não seja descrito. As cosmologias antigas, como é óbvio, pintam os deuses a criar os animais formados do barro, tal como o oleiro usa a argila para a produção de seus vasos. Alguns eruditos conservadores defendem a criação a partir da ideia do barro, mas outros tomam essas palavras no sentido poético e simbólico. Os críticos meramente atribuem a descrição toda a antigas cosmogonias ultrapassadas. Algumas dessas cosmogonias falavam em geração espontânea a partir da Terra, mas no relato do Gênesis, a palavra dita por Deus está por detrás de cada ato criativo. Alguns estudiosos pensam que é melhor confessar que não sabemos qual foi o modus operandi dessa fase da criação. Ou seja, eu li todo o relato aqui no comentário do Gênesis, do Champlin, perdão, e aí ele levanta possíveis hipóteses aí em referência à criação dos animais, tá certo? E aí engloba o homem, que aí a gente conhece já, as ideias do pó da terra, Isso é famosíssimo, essa ideia. Que aí no caso até acredito, como eu também acredito, tá? Que essa ideia tal do barro é uma ideia poética, uma ideia metafórica para descrever a criação do homem, tá certo? Eu particularmente, tá? Eu vou até abrir uma brecha entre aspas para citar um pouco aí do que eu acredito, tá? Que eu acho que o homem seria mais uma criação espiritual de Deus, tá certo? Mas assim, não estou relatando assim como que foi essa criação, tá? Mas assim, eu creio que o homem, assim como tudo que existe, foi algo espiritual, certo? Proveio de algo espiritual. Então assim, para citar o meu ponto de vista em relação ao texto, tá certo? Bom, essa é no caso, o versículo 24. Vamos ao versículo 25 aqui, ó. E fez Deus animais da terra segundo a sua espécie, e gado segundo a sua espécie, e todo animal que anda arrastando sobre a terra segundo a sua espécie. Aqui, ó, comentário por e viu Deus que era bom. Essa declaração é frequentemente acrescentada para mostrar que todas as desordens, o mal e as qualidades prejudiciais que agora são as criaturas não devem ser atribuídas a Deus, que as fez todas boas, mas ao pecado do homem que corrompeu a sua natureza e perverteu o seu uso. Inclusive essa conclusão, esse comentário a gente utilizou, acho que se eu não me engano, no vídeo passado, para falar justamente isso, que seria uma controvérsia, no caso, um Deus amoroso, perfeito, vê a criação, vê que a ideia era como ele gostaria de ser, e aí em determinado momento aquilo começou a desandar, e aí colocaria entre aspas em xeque a bondade de Deus, e aí é uma coisa que realmente não bate, conflito. Aqui no caso, no Champlin ele fala assim: fez Deus os animais selváticos, que é a tradução mais próxima do original, no versículo 25. Este versículo reitera os elementos já mencionados, embora desprezando sem propósito aparente a menção aos animais domésticos. Conforme sua espécie é frase de novo repetida, a qual já comentamos no versículo 11, tá certo? Aí fala, isso era bom. No caso, essa questão do bom é simplesmente uma repetição no caso da contemplação de Deus acerca da sua criação, tá certo? Versículo 26. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine os peixes do mar, e as aves dos céus, os animais de toda a terra, e todo o animal que anda arrastando sobre a terra. Aqui já entra um pouco
diferença em relação ao homem, o homem comparado em relação ao resto da criação, né? Lembrando que lá no início, tá, a gente levantou essa ideia, aliás, a gente não, perdão, o próprio livro de Gênesis, né, ele levanta a ideia de como se o homem fosse um ser à parte da criação, né, o homem fosse o ajudante de Deus, né, e o restante da criação ali é para o homem auxiliar Deus no seu propósito, né. Vale ressaltar essa ideia, porque agora eu vou simplesmente lançar aqui essa ideia para quem não lembra, tá? Isso já foi mencionado anteriormente. Aqui fala o seguinte, ó, eu estou no Apologeta, tá? Comentário Robert Jamieson, o autor. A última etapa do progresso da criação é agora atingida. Deus disse: façamos do homem, palavras que mostram a importância peculiar da obra a ser feita, a formação de uma criatura que deveria ser representante de Deus, revestida de autoridade e governo como cabeça visível e monarca do mundo. Essa é justamente a ideia que eu mencionei agora, certo? Como se o homem fosse uma criação à parte. Tem o homem, tem a criação de Deus, e o homem ele ajuda a Deus no seu propósito. A nossa imagem conforme nossa semelhança. Esta foi uma distinção peculiar cujo valor a que está ligado aparece nas palavras duas vezes mencionadas. Em que consistia essa imagem de Deus? Não na forma ereta ou características do homem, nem em seu intelecto, pois o diabo e seus anjos são, a este respeito, muito superiores. Não em sua imortalidade, pois ele não tem, como Deus, um passado nem uma eternidade futura de ser, mas nas disposições morais de sua alma, comumente chamados de justiça original. No caso, ele coloca aqui o versículo de Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, a citação eu vou deixar aí para vocês, inclusive, tá? Como a nova criação é apenas uma restauração dessa imagem, a história de uma lança a luz sobre outra, e somos informados de que é renovada segundo a imagem de Deus em conhecimento, justiça e verdadeira santidade. Aí, galera, aqui o que a gente percebe, tá, é que essa imagem conforme nossa semelhança é como se fizesse aí Deus, no momento de sua criação, no caso criando o homem, ele não colocaria o homem como um ser imortal, né? A imortalidade nesse caso não seria um atributo do homem, nem como o seu passado, porque ele necessariamente foi criado naquele momento, então ele não tem passado, e nem uma eternidade futura de ser, ou seja, o homem não seria um ser eterno, que chega um determinado momento que ele morre, né? Essa é a ideia, no caso, que é passado aí nesse versículo, tá certo? E aí, na verdade, essa imagem e semelhança seria em relação a justiça, conhecimento, justiça e verdadeira santidade, que intrinsecamente o homem já seria justo e santo, porque o homem teria a sua natureza divina, né? E conhecimento também, que o homem adquire. É isso. Essa é a ideia passada, pelo menos que eu entendo desse versículo, tá certo? Aqui no caso, é importante ressaltar, inclusive, que o Champlin ele até se aprofunda um pouco. Ele vai do versículo 26 até justamente ao versículo 31. Ele faz um contexto geral, né? Agora com o comentário de Champlin, tá? Ele fala assim, ó: embora façam parte do ato criativo do sexto dia, esses versículos formam uma seção toda própria, assinalando o ponto culminante de um trabalho bem feito, que no caso seria para fechar com chave de ouro.
pronunciado teísmo do autor sagrado levou a crer que a própria criação física veio à existência visando ao bem do homem. Ou seja, é como se a criação ela fosse voltada para o homem, como a gente mencionou anteriormente, certo? Isso é o que Champlin está relatando, tá? Lembrando que Champlin, galera, eu vou sempre lembrar aqui algumas vezes qual que é a importância do Champlin, tá? Eu sei que o Champlin em alguns momentos aí, ele é bem controverso, tá? Ou melhor, não que ele é controverso, né? Mas assim, não bate com, digamos assim, o que muitas vezes aí os padres acreditam, tá certo? Os evangélicos, essa questão, tá? Mas assim, eu utilizo o Champlin por conta de conhecimento, tá? Eu acho que é bem profundo, é um dos melhores que tem. Então isso aqui é o que o Champlin, no caso, ele está relatando, tá certo? A conclusão que ele tirou, baseado no autor, tá? A gente precisa sempre levar isso em conta. Todo comentário de Champlin, ele é baseado no que o autor tentou passar naquele momento. Então, é sempre isso. Os propósitos da criação incluem o fato de que, dentre a criação física, deverá emergir a criação espiritual. Isso é enfatizado no versículo 26, onde o homem é visto com quem foi feito a imagem de Deus, algo jamais dito no tocante aos animais irracionais. Paulo toma esse mesmo tema no sentido mais elevado, informando-nos que faz parte do destino dos salvos serem conformados à imagem do Filho. Transformação espiritual essa que é a própria essência da salvação. Destarte, o homem passa a participar da natureza divina. Aí no caso, ele coloca aqui, entre parênteses, o segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Isto posto, o versículo 26 aponta para o segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 4, e Romanos, capítulo 8, versículo 29, mostra-nos o modus operandi, no caso a forma como Deus fez, da exaltada operação espiritual de Deus sobre o homem. Ver essa exaltada doutrina. Então, ver também 1 João, capítulo 3, versículo 2, assim Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que é esse versículo, abre a primeira janela bíblica para essa exaltada doutrina. Coube a Paulo fornecer-nos mais detalhes. A salvação, pois, consiste em uma eterna progressão, visto que é impossível que o homem venha a obter totalmente a imagem e a natureza divina, deverá haver um perene processo de transformação, que se moverá sempre nessa direção. O finito será cheio com o infinito. Mas visto que esse enchimento será potencialmente infinito, haverá um enchimento externo. Aí no caso Champlin cita aqui que ele citou essa ideia, né, da divindade do homem nos artigos dele, né, que ele tem. O homem virá a participar da natureza divina não metaforicamente apenas, mas realmente, sempre em um sentido finito, mas real. O finito continuará a aproximar-se para sempre do infinito. Por conseguinte, a salvação é um processo eterno e não um único acontecimento momentâneo. Ou seja, aqui tá Champlin, tanto do versículo 26 ao 31, ele defende claramente a ideia de que o homem é um ser espiritual, tá certo? O homem, que seria um ser finito, ele está preenchido por um ser preenchido por algo infinito, que seria Deus, tá certo? E aí essa progressão do homem, o progresso do homem, ele é infinito. Por quê? Porque o homem nunca chegará à perfeição de Deus, tá? A perfeição do homem, entre aspas, aí, ele será sempre
relativa a Deus, porque Deus nunca será superado. Então isso é preciso deixar muito claro, né, o contexto ali do momento, né, de toda do versículo 26 ao 31, é o contexto geral, tá, que Champlin descreve até o final do sexto dia, né. Aí tem uma outra discussão aqui, né, para falar a respeito dos possíveis postulados aí, que também disse Deus, façamos o homem. Aí tem umas teses aqui, ó. Os críticos opinam que o autor sagrado voltou a uma terminologia politeística, senão às noções politeístas. No épico babilônico da criação, Marduk, antes de criar o homem, envolveu Ea em seu desígnio. As cosmogonias antigas sempre envolveram deuses. Outros pensam que esse nós alude ao plural, Elohim, versículo 1, supondo que temos aqui o plural de majestade ou magnificação, que nada teria a ver com deuses ou outros poderes criadores em potencial. Aqui no caso, tá, galera? Champlin está meio rebatendo, tá, essa ideia possível aí do nós, que seriam vários deuses, tá? Ele está falando aqui, tal como no versículo 1, o nós, para certos teólogos cristãos, torna-se uma referência trinitariana, que aí no caso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? Ele fala nós, é o caso Deus, né? O Pai de um lado e o Filho do outro, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Essa é a trindade, né? A trindade do catolicismo. Outros supõem que os anjos, que também são chamados Elohim no texto hebraico, né, estejam envolvidos na questão como agentes da criação. É provável que os anjos, quando delegados por Deus, exerçam poderes criativos, mas não é provável que o autor sacro tivesse isso em mente ao usar a primeira pessoa do plural. Isso é uma outra discussão também, né, que falam que, na verdade, não seria o homem um agente de Deus. Quem seria o agente de Deus para atuar na criação seriam anjos, né? São seres mais elevados, né? Isso aí leva uma outra discussão. Ou então, a exemplo de Salmo, capítulo 43, versículo 3, capítulo 8:9, versículo 14, capítulo 147, versículo 18, temos aqui uma espécie de hipostatização, dos atributos divinos, o que nos fornece uma pluralidade. Ou ainda temos aqui apenas um nós editorial, sem nenhum sentido especial. Maimônides brinda-nos com a curiosa ideia de que Deus tomou conselho com a terra que haveria de suprir o corpo físico do homem. Mas Isaías, capítulo 40, versículo 13, ensina que Deus só toma conselho consigo mesmo. Aqui são todas as hipóteses levantadas, né? Desse nós, entre aspas, né? Como se Deus estivesse conversando com a terra. Outros falam que Deus só pode tomar conselho consigo mesmo, que aí ele que está criando, né? Que não existiria nada e tudo. Falar nossa imagem. Tá? Bom, galera, eu acho que eu tô basicamente, eu fiz um resumão aí, ó, do 26 ao 31, lendo esse comentário do Champlin, tá certo? E é isso. Eu acho que dá para resumir bem aí a ideia final aí do sexto dia, né? Tenho aqui umas referências referente ao final do capítulo, né? Mas eu devo expor isso aqui num vídeo à parte, porque vai ficar uma coisa muito extensa, tá certo? Então é isso. Vou fazer a parte 2 do vídeo aí, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.